Amém, graças a Deus. Quando Deus quer falar, né, irmão, não precisa de instrumento não. Amém? Graças a Deus. Profeta que profetiza no louvor não depende de instrumento, né? Precisa entregar aquilo que Deus colocou no coração. Vamos passar a liberdade ao homem de Deus que vai ser usado nesta noite. Glória a Deus. Saúde os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos uma vez mais. Depois dessa quarta-feira de chuva, final da tarde com bastante chuva, mas tudo é glória, tudo é para a glória do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos fazer leitura de alguns versículos bíblicos. Oh Deus, tu és glorioso. Daquilo que o Senhor colocou no meu coração, para nós dividirmos com a igreja nessa noite. Uma reflexão da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, justificando o presbítero da obra, do irmão Jarbas, não está conosco nessa noite. Precisou estender o horário de trabalho dele hoje, a chuva atrapalhou um pouquinho, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu e você estamos aqui para adorar o Senhor Jesus. O Espírito Santo está aqui e também está com o nosso obreiro lá onde ele está. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor. São estas últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina com temor de Deus, é como luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Podem tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ministrar aqui algo que o Senhor colocou no nosso coração, de um tema muito conhecido da atualidade, porém pouco difundido, pouco discutido, mas em todos os momentos nós estamos olhando para esse tema e olhando para essa situação. O Senhor me colocou a direção no coração. O Senhor me provocou a trazer essa reflexão para a igreja acerca da liderança espiritual. E o Senhor me disse que nós precisamos estar aptos a liderar em tempos de crise, em tempos em que nós estamos vivendo, no tempo de crise, seja ela econômica, seja ela financeira, seja ela uma crise de educação, como nós estamos vivendo, em que as escolas estão paralisadas, seja ela uma crise do mercado de capitais, do mercado onde o dinheiro está escasso e concentrado na mão de poucos. Nós precisamos ter sabedoria espiritual e precisamos ter liderança espiritual. E o Senhor me incumbiu aqui de falar de um homem de Deus, cujo o seu reinado foi espelhado numa grande liderança e num grande reinado. Nós estamos vivenciando momentos em que nós olhamos as pessoas, sejam elas pessoas de nome, de renome, sejam elas irmãos, irmãs da nossa congregação, amigos, vizinhos, queridos amigos nossos, que nós olhamos e em algum momento nós nos espelhamos nessas pessoas. Em alguns momentos nós pensamos assim, quando eu crescer, eu gostaria de ser parecido, eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Todos nós, em alguns momentos das nossas vidas, nós olhamos para alguém e desejamos pelo menos um pouquinho daquela porção, do Espírito que está sobre aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela exerce uma certa liderança sobre a nossa vida, seja em quaisquer campos da nossa vida. Então, se nós formos mergulhar um pouquinho na história da humanidade, nós vamos ver grandes homens, grandes mulheres que influenciaram a humanidade. Se nós formos mergulhar cada vez mais, quanto mais mergulharmos, quanto mais desejarmos conhecer, nós vamos descobrir diversos homens e diversas mulheres que influenciaram a humanidade de uma forma ou de outra. Se nós formos ver no mundo secular, tivemos líderes que influenciaram o homem.
Se nós formos olhar para Roma antiga, nós vamos olhar que Júlio César, grande imperador romano, ele liderou o mundo, ele deu uma volta contra a vida que estava presa sobre o mundo da Grécia. E ele reinou a grande Roma até 476 depois de Cristo. E esse homem, ele teve a habilidade, esse homem, ele teve o conhecimento, esse homem, ele teve a liderança de influenciar aproximadamente 45 mil pessoas. Se formos olhar ao longo da história, vamos falar então agora de Mahatma Gandhi. Todos que conhecem um pouco da história sabem que esse homem foi um líder indiano. Ele foi um conquistador e ele conquistou o seu espaço sem usar os artífices da guerra. Esse homem conquistou o lugar sem que usar o poder do armamento militar. Esse homem, ele conquistou o poder através da influência. Ele foi um grande líder e ele conseguiu arrancar a Índia das garras dos ingleses, que havia sido colônia da Inglaterra por mais de 100 anos. E esse homem, ele teve o poder de persuasão, ele teve o poder de liderança, de liderar, de conduzir, de influenciar mais de 350 milhões de pessoas. E se nós formos um pouco mais a fundo da história, nós vamos olhar que Maomé Tse, líder da China, ele foi um homem que teve o poder de conquistar a China. Ele teve o poder de instalar um Estado comunista e ditador, cujo sistema perdura até os dias de hoje. Ele foi responsável pela morte de 50 milhões de pessoas. Todavia, esse homem, ele foi líder de mais ou menos 550 milhões de pessoas. Então nós passamos a entender que grandes homens tiveram as suas formas de influenciar o mundo, de conduzir o mundo, de ter seguidores, de fazer seguidores. Tantos outros homens que nós tivemos como exemplo de lideranças militares. Se nós formos olhar um pouquinho para a história ainda de Roma, nós vamos olhar Alexandre o Grande, grande conquistador. Diz a lenda que ele conquistou tanta terra, tantas potências mundiais caíram às mãos de Alexandre o Grande, que teve uma época que ele chorou, porque ele olhou para todo aquele vasto território e não tinha mais terra para ser conquistada. O mundo antigo, ele foi um homem de grande habilidade, de grande competência. Ele foi um homem que soube usar a sua inteligência, a sua visão estratégica. E ele era um homem que aonde ele, cada território que ele conquistava, ele deixava que o governador permanecesse como o homem daquela terra. Se nós fôssemos olhar ainda um pouco mais a história, uma história mais dolorida, mais dolorosa, nós vamos olhar para Gengis Khan. Quem conhece história, que gosta de ler literatura, vai entender. Gengis Khan foi um imperador mongol. E esse homem, ele teve o poder de conquistar as muralhas da China. Antes invencíveis e imbatíveis. Esse homem, ele teve o poder de transpassar as muralhas da China. Mas esse homem, ele conquistava o mundo de uma forma diferente. Ele tinha um exército disciplinado. Ele era um homem temido, um coronel, um general de guerra temido. E ele agia de forma impiedosa. Aonde ele passava, ele não deixava nem homens, nem mulheres, nem crianças. Todas as terras que ele conquistava, ele exterminava as pessoas que ali estavam. Era a forma que ele tinha de garantir com que as pessoas temessem ele. Muitas guerras Gengis Khan não precisou nem lutar, porque pela forma sem piedade com que ele agia, fazia com que os povos se debandassem e fugissem do fio da espada desse grande guerreiro. São todos homens que influenciavam o mundo de uma certa forma. São homens que, de certa forma, eles eram líderes de projetos, líderes de sonhos, líderes de objetivos. Nós estamos inseridos numa sociedade que em algum momento olhamos para alguém e nos espelhamos em alguém. Em algum momento alguém olha para a nossa vida e se espelha em nós como seres humanos. Olhando obviamente para as nossas realizações, olhando para o nosso caráter, olhando para a nossa personalidade. Algumas pessoas se espelham em nós. E aí nós passamos a entender que esses homens, eles têm um perfil de liderança. E o homem de Deus e a mulher de Deus, ele precisa desenvolver esse caráter. Ele precisa desenvolver essa habilidade. Ele precisa ser espelho para alguém.
Eles precisam ser exemplo para alguém. Seja dentro da igreja, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu colégio, seja dentro do seu emprego. Você precisa ser espelho para alguém. Você precisa liderar alguém, liderar o desejo de alguém ser como você, pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes. A administração moderna, ela fala que liderar é a arte de conduzir pessoas, administrar pessoas, coordenar, a fim de que as pessoas atinjam um objetivo comum. Mais ou menos seria esse o conceito. A fim de que as pessoas sejam comandadas, ordenadas, orientadas. A arte de comandar pessoas, de criar seguidores, de ser influenciador. Grandes partes desses homens que nós falamos nessa noite, eles não lutavam pela causa do seu general. Eles não lutavam pela causa do seu general, mas eles lutavam pelo seu general. Grande parte dos soldados, desses homens que nós esboçamos nessa noite, eles não lutavam pela conquista do seu general, mas eles lutavam pelo propósito do seu general, pela vida do seu general, o qual eles davam a vida, eles davam o sangue, eles davam o fio da sua espada pelo propósito do general. E aí entende-se que o conceito ele vira e fica um pouco ultrapassado. E aí o autor Hunter, em 2006, ele diz assim, que liderar é a arte de envolver as pessoas, a fim de que elas deem corpo, alma e espírito. Um homem do mundo secular, ele diz que a arte de liderar é a arte de influenciar as pessoas, a fim que elas deem alma, corpo, alma e espírito. Todavia, nós fizemos leitura de um homem bíblico que exerceu um grande poder de liderança. Davi, o rei Davi, cujo nome no original quer dizer querido, predileto, amado. Um homem com erros assim como nós temos. Não era nenhum super-homem. Um homem dotado de pecados, um homem imperfeito, um homem que não tinha poderes sobrenaturais, um homem que não era isento do pecado, assim como eu e você. Porém, foi um homem segundo o coração do nosso Deus. O rei Davi liderou grandes exércitos. Aquele mesmo rei Davi, que outrora era um servo, que outrora era um pastor de ovelhas, que outrora era apenas o 8º filho da família de Jessé. Aquele mesmo Davi que soube esperar o seu tempo, após ser ungido rei de Israel. Aquele Davi que se humilhou perante o Senhor, que sabia louvar no momento certo, que sabia escrever os salmos e salmodiar nos momentos em que era requisitado. Era um homem que sabia dedilhar a sua harpa e que tinha a unção de Deus, porque se apoderou sobre ele a partir do momento que ele foi ungido rei de Israel, foi eleito, escolhido por Deus para ser rei de Israel. Se apoderou dele também o poder de Deus. E quando ele dedilhava a sua harpa, esse mesmo homem, ele já tinha o poder de comandar. As hostes, as potestades, elas batiam em retirada. Ele não abria a sua boca, mas ele influenciava que os espíritos malignos saíssem, batessem em retirada, porque ele era tomado do poder de Deus. Ele era tomado do poder do Espírito Santo. Esse mesmo homem que liderou exércitos, grandes conquistas, mas soube esperar em Deus, soube esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus. Um homem que em alguns momentos ele liderou exércitos. Poucos homens contra grandes exércitos inimigos. Nós podemos ver que o nosso rei Davi, ele foi um homem que falou no final da sua vida, porque é assim que fala a epígrafe do texto, que o próprio Deus de Israel falava com ele, e ele dizia que a rocha de Israel falou a ele, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol,
é como a manhã sem as nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Esse é o exemplo de um homem que lidera outros homens, mas lidera não pelas suas habilidades, mas lidera pelo poder de Deus. E é assim que eu te convido nesta noite, meu irmão, a ser líder espiritual na sua casa, a ser líder espiritual onde você quer que você coloque a planta dos seus pés. Você deve ser invejado no bom sentido pelas pessoas. As pessoas têm que desejar o Espírito, porção dobrada do Espírito que há em você. É assim que nós devemos ser. É líder espiritual das pessoas. Nós devemos despertar o desejo nas pessoas, das pessoas terem um comportamento que nós temos. Eu trabalho hoje numa empresa, as pessoas dizem assim: puxa, Dilmar, tu é calmo demais. Eu disse: não, eu encontrei o equilíbrio. Eu encontrei o equilíbrio, e o equilíbrio é o nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas gritam, batem na mesa, achando que elas são maiores ou melhores do que as outras. Mas eu encontrei o equilíbrio, e o equilíbrio é em Jesus Cristo. Glória a Deus. O equilíbrio é estar firmado no centro da vontade de Deus. E o Senhor te convida nesta noite: ache o teu equilíbrio, fique firmado nas coisas de Deus, seja exemplo onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Eu vinha vindo para casa e eu vi uma coisa muito legal, muito boa, muito produtiva na Rádio Vertical. Que o homem e a mulher de Deus não se vê, não se conhecem em público como nós estamos aqui. Mas a gente consegue perceber um homem e uma mulher de Deus em oculto. Porque é ele e Deus, é ela e Deus. Nós precisamos ser exemplo dentro das nossas casas. Os nossos pais, os nossos irmãos, nós temos inspirado nele os desejos de ser como nós somos. Equilibrados, salvos, libertos, lavados, remidos pelo poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. Como nós estamos sendo diante de uma sociedade hipócrita, capitalista, dinheirista, onde o amor tem se esvaído, onde o mais importante é ter do que ser. Vou além, parecer do que ter ser. Hoje o mais importante é parecer, não precisa ter, você tem que parecer. Como que nós estamos nos comportando? Hoje falamos aqui de homens que influenciaram o mundo, a sua época. Muitos ainda influenciam até os dias de hoje. E nós vivemos num tempo em que se fala em seguidores de Twitter, seguidores de Facebook, seguidores daquilo, seguidores daquele outro. Quantos amigos você tem? Tenho 1000 amigos. Quantos você influencia como homem e mulher de Deus? Tenho tantos amigos no Twitter, no Facebook, tantos me seguem, tantos curtem a minha página. Mas quantos você influencia como homem e mulher de Deus? Quantos? Quantos você influencia que se puxa? Eu sigo porque eu vejo nele a luz do mundo. Eu sigo porque vejo nele o sal da terra. Nós estamos vivendo uma sociedade hipócrita, que está encalacrada, pecados capitais. O que nós temos feito de diferente dos outros? Como o Senhor tem nos visto? Como que meu Pai tem me visto? Aquele que eu prego o Evangelho. Como que tem me visto? Aquela colega que eu falei que Jesus cura a enfermidade que ela sofre. É verdade, Deus. Um dia desses, na empresa, todo mundo estava nervoso, porque empresa é assim mesmo. As pessoas disseram assim: alguém tem um Rivotril? Eu disse: não, eu tenho. Eu tenho algo que acalma a tua alma. Diga-se de passagem para os irmãos que o Rivotril é o segundo medicamento mais vendido no Brasil. Só perde para os anticoncepcionais. Aonde está o nosso equilíbrio? Alguém está seguindo os nossos passos? Ou nós não estamos servindo de exemplo para ninguém? Minha filha está aqui, 10 anos de idade. Será que ela tem olhado em mim e se espelhado e diz: puxa, meu pai e minha mãe são homens e mulheres de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser como eles. Quando eu crescer, eu quero ser como ela. E se falando ainda do rei Davi, um homem que liderou exércitos, conquistou o maior rei de Israel. Cometeu pecados, cometeu deslizes, pagou pelo preço dos seus pecados. Mas era um homem que influenciava. Nós conhecemos a história bíblica dos homens que se chamam os valentes de Davi.
Alguns historiadores, a própria Bíblia em algum momento fala que são 300 homens. 300 generais de guerra. A gente pode falar o nome deles no transcorrer do texto, que um deles, chamado Josebe Bassebete, empunhou uma lança. E em apenas um golpe, ele feriu mais de 800 filisteus. Apenas um golpe, ele feriu mais de 800 filisteus. Quantas pessoas nós temos ferido com a nossa língua? Glória a Deus. Quantas pessoas nós temos ferido quando abrimos a nossa boca? O apóstolo Tiago fala no capítulo número 3, no verso número 5, que a nossa língua é um pequeno instrumento, mas que se gaba de grandes coisas, e que é capaz de colocar fogo em uma floresta ou numa selva. Quantas pessoas nós temos aberto a nossa boca para abençoar? Ou então quantas pessoas nós abrimos a nossa boca para derrubar, para murmurar? Mas eu te convido a ser exemplo nessa noite. Amém. Glória a Deus. A ser exemplo espiritual de alguém. Outro guerreiro de Davi se chama Eleazar. Esse homem empunhou a espada numa peleja. E ele pelejou tanto. A Bíblia diz que ele pelejou tanto que a espada ficou grudada na sua mão. Ele se cansou, mas a espada ficou grudada na sua mão. O que nós temos pego e não largado mais? Nós temos pego as coisas de Deus e não largado mais? Ou nós temos nos pego nas coisas do mundo, nas coisas dessa terra, que a traça, que a ferrugem vai corromper, e temos deixado de lado as coisas de Deus, que nos aproximam de Deus? Quantas vezes nós pegamos a Bíblia durante a semana, durante o dia, para olhar? Ela tem ficado presa na nossa mão? Ou nós temos pego as coisas desprezíveis deste mundo e guardado ela na nossa mão, e em algum momento trazido para o nosso peito, para dentro do nosso coração? Eu te convido nessa noite a pegar as coisas de Deus. Não larga, nem que a sua mão na peleja canse, nem que os seus inimigos sejam diversos e grandes. Maior é o que está conosco do que está com eles. Eu te convido a se agarrar nas coisas de Deus nessa noite. Não deixar as coisas de Deus caírem da sua mão. Quantas obras, quantos serviços, quantas coisas na casa de Deus o Senhor colocou na tua mão e você deixou cair por entre os seus dedos. Quantas coisas o Senhor fez, permitiu, e você tem deixado vazar pelos vãos dos teus dedos. Em contrapartida, as coisas do mundo nós pegamos e ficamos para nós. Pegamos e ficamos para nós. Eu te convido a se agarrar nas coisas de Deus nessa noite. A se apegar naquilo que vem de Deus. Porque todas as vitórias dos 300 guerreiros, dos 300 valentes de Davi, após cada vitória, eles atribuíam a vitória a Deus. Porque eles diziam assim: o Senhor nosso Deus nos deu um grande livramento. Eu te convido a pegar as coisas de Deus, se agarrar nas coisas de Deus, porque o Senhor tem para você um grande livramento. O Senhor tem para a sua vida um grande livramento. O Senhor tem para a nossa vida um grande livramento. Mas se nós se pegarmos nas coisas de Deus e não deixar cair, não deixar escapar, se pega mesmo. O inimigo vai machucar, vai sim. Vai doer, vai sim. Mas se apega nas coisas de Deus, porque para ti tem no Senhor um grande livramento. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda ilustrando o exemplo de liderança do rei Davi. Outrora o rei Davi se encontrava na profundidade da sua fortaleza, na caverna de Adulão. E ele disse: ah, que vontade que estou de beber água. Mas do lado de fora da caverna estava o exército dos filisteus e 3 dos seus valentes atravessaram por meio dos seus inimigos, foram ao poço de Belém, pegaram água e trouxeram para o seu rei. Isso é influenciar pessoas. Isso é influenciar pessoas. Eles fizeram pelo seu rei.
o que tu tens feito pelo teu rei, o que temos feito nós pelo nosso rei. Nosso rei não está aqui entre nós. O nosso rei é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi crucificado com uma coroa de espinhos. O rei dos judeus, que ressuscitou no terceiro dia e está à direita do nosso Pai, preparando uma morada para mim e para você. O que temos feito nós pelo nosso rei, o que o rei tem pedido para mim e para você, nós temos entregue ao Senhor? Nós temos entregue ao Mestre? O que o Senhor tem exigido de nós? Irmãos, eu sei que nós estamos num culto de ensino e vitória, mas a maior vitória que nós podemos ter é nos apegar a Cristo. A maior vitória que nós podemos ter não é nessa terra, não é neste tempo. A maior vitória é no céu, na Nova Jerusalém. Mas para encerrar, o maior exemplo de liderança, Jesus Cristo de Nazaré. A administração moderna diz que era a arte de influenciar as pessoas a darem o seu melhor. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele influenciou as pessoas não para as pessoas darem o seu melhor. Jesus Cristo, ele influenciou as pessoas para que as pessoas tomassem dele, Jesus Cristo, o seu melhor. Jesus Cristo influenciou as pessoas para que as pessoas tomassem dele o seu melhor. A virtude de Jesus, a sabedoria de Jesus, as curas que provinham de Jesus, o alimento que era multiplicado pelas mãos de Jesus, a água que era transformada em vinho pelas mãos de Jesus. Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Ele não requereu nada de mim, de você. Ele só quer a minha e a tua fidelidade, para que eu e você possamos tomar dele, nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação. O maior exemplo de liderança é aquele líder que dá vida pelos seus súditos. Ele dá vida pelo seu exército. Ele dá vida pelos seus generais. Jesus Cristo deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Ele desistiu do seu reinado de glória e foi crucificado como um criminoso. E o sangue dele foi derramado por sobre as nossas vidas. E é por conta do sangue dele derramado que eu e você estamos aqui nesta noite. É por conta do sangue de Jesus Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Parece nada, mas se nós entendermos a importância do ar que nós respiramos nessa noite, nós já teríamos dado glória a Deus aqui de levantar esse teto. Nós acordamos e nós estamos enchendo o nosso pulmão. Como? Eu não sei, você não sabe, mas nós sabemos que há dentro de nós há fôlego de vida, e esse fôlego de vida é dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu queria fazer um desafio para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, e quer fazer algo diferente para Deus, e que nessa noite quer assumir ser um líder espiritual. Eu quero ser um líder espiritual para alguém. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Talvez você diga assim: irmão, eu não tenho os atributos, eu não tenho as qualidades, eu não tenho as habilidades, mas Deus proverá. Irmão, eu não sei falar, eu não sei orar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Moisés, eu sou ruim de fala, Deus proveu Arão. Jeremias, Senhor, eu ainda sou uma criança, abra a tua boca que eu falo por vós. Eu queria te convidar a ser um líder espiritual nessa noite. Eu queria te convidar a vir aqui na frente hoje receber uma porção espiritual da parte de Deus. Eu queria te convidar a dar um passo à frente. Queria convidar os campanistas também para vir aqui à frente nessa noite. Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa diferente. Deus, Ele quer fazer de você um exemplo para a sua família. Deus quer fazer de você um espelho para a humanidade. Deus quer transformar pessoas através do testemunho da sua vida. Deus está aqui nessa noite. Deus está conosco. Eu queria convidar a Letícia para louvar um hino. E eu te convido a vir à frente. O Espírito Santo de Deus está neste lugar.
O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E eu te convido a vir chorando. Eu te convido a vir sorrindo. Eu te convido a vir da forma que o Senhor te impulsiona. Mas venha, dá um passo em direção. Deus tem algo para você nessa noite. Deus tem algo na sua vida. Deus está aqui nessa noite. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar.